tanta coisa pra gente comentar. Primeiro que o Osmar Garrafa acertou o palpite, ele falou 2-0, o resto acho que todo mundo falou 2-1, eu inclusive falei 2-1, mas o Garrafa cravou, como sempre, alguém da nossa equipe crava. Ontem foi o Garrafa. Sempre tem alguém que acerta. Alguém que acerta, porque a equipe é boa demais. E, aliás, a gente tem que começar a fazer um campeonato, fazer um torneio, né? Vender, chama a Beth aí. Aí entra a gente também. Bom, e do jogo, o que vocês gostaram da atuação do São Paulo? Nenhuma surpresa para mim, Michele. Inclusive, durante o podcast do nosso amigo Alfinete, eu também falei 2-0. Para mim já era esperado, o Nacional mostrou dentro de casa as próprias limitações, né? Dentro de casa tem aquela coisa da euforia, do apoio da torcida, eles tentaram ali quase que na base só da vontade, criar algum problema para o São Paulo. O São Paulo voltou com um empate valioso e dentro de casa já era esperado que o São Paulo ia fazer o jogo que fez. Em posição física, técnica, o São Paulo não sofria atrás, criava oportunidades, não tinha muita dificuldade para chegar à área do adversário. Era aquele jogo que em poucos minutos você tinha a sensação de que o gol era questão de tempo. Ficava o tempo inteiro assim, vai sair, qualquer momento vai sair. E foi o que aconteceu, né? E não demorou. O que poderia se tornar algo favorável ao Nacional, que é o relógio, é o nervosismo, é a torcida começar a se incomodar, não aconteceu. O gol saiu cedo, então eu acho que tudo ficou mais fácil justamente porque o gol saiu cedo. Uma classificação merecida, incontestável. O São Paulo vai forte para pegar o Botafogo. E o São Paulo deu sorte também no sorteio, né? Deu. Porque é diferente pegar o Nacional e pegar Botafogo, pegar o Flamengo. Mas agora vai pegar o Botafogo. Agora pega o Botafogo e não vai ser fácil. Mas é isso que o Salazar falou. O São Paulo construiu naturalmente a sua classificação, em que pese o fato de o Nacional ter também tido alguns ataques, meteu bola na trave, de repente se faz um gol, faz aquele abafa de fim de jogo e poderia assustar um pouquinho, mas a bola não entrou, bateu na trave e saiu, foi o que importou para o São Paulo. E no final do jogo, né, Michele, ainda teve aquele clima de tensão, de preocupação. Acho que isso até intimamente... A cabeça do jogador não está 100%. A cabeça do jogador fica deslocada com o que aconteceu ali com o esquerdo. Eles nem deram entrevista, né, depois. Não. Nem o técnico, nem ninguém. Segundo o José Paes, ele vai poder explicar melhor, né? O José Paes conversou comigo e ele disse que falou assim, a hora que o próprio técnico, a zona mista, né, disseram, não vamos nem falar, ficou aquele clima até para os repórteres que estavam cobrindo, peraí, algo foi muito sério aqui. O José Paes tem mais detalhes. Né? Ele tem mais detalhes e teve as brigas, né, que o José Paes também vai falar pra gente. Então, a gente vai falar agora, né, das cenas de brigas. Então, teve briga, teve depredação de patrimônio, teve o torcedor preso, né, do Nacional. A gente tem as imagens aí. Teve gente ferida também, né? E tinha criança, tinha mulher, quer dizer, as pessoas... E foi entre eles, o pessoal perde o controle de uma maneira... Pra isso, gente? E quebraram muito, não, mas o São Paulo disse que pro final de semana já vai estar tudo Isso aí pra mim é o seguinte, não tem que ter moleza. 65 cadeiras, exatamente. 65 cadeiras quebradas. Não tem que ter moleza. O São Paulo tem que cobrar o Nacional e a Conmebol tem que punir o Nacional. Para mim, infelizmente, só funciona assim. O torcedor, ele só respeita quando o clube dele é punido. Aí o pessoal fica, mas vai punir o clube por causa da ação do torcedor. Infelizmente é assim. Mas deixa eu entender, foi torcedor do Nacional contra torcedor do Nacional. Isso, só que depois virou torcedor contra a polícia. Porque a polícia foi lá intervir. A polícia foi lá intervir e aí virou... Aí virou guerra contra a polícia. E aí os próprios jogadores, olha as cadeiras depredadas. Ridículo, né, gente? É selvageria. Os próprios jogadores pedindo para parar, né, do Nacional mesmo, pedindo para parar a confusão. Só com punição. O Nacional, na próxima competição da Conmebol, não pode ter torcida como visitante em nenhum jogo. Pronto. Não sabem se é assim que funciona. Se não fizer assim, não adianta. Um ano. O papo não vai. Devia ser um ano. José Paes está em frente ao Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, para falar sobre as condições de saúde do jogador do Nacional. Boa noite, Zé. Tem alguma última informação sobre o atleta? Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Temos sim atualizações aí do quadro do Juan Esquerdo, jogador de 27 anos, zagueiro do Nacional, continua internado aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi, bem pertinho do estádio do Morumbis, onde ontem o São Paulo passou pelo Nacional para as quartas de final da Copa Libertadores da América. O Esquerdo continua sedado por aqui, ele está no CTI ainda está aqui no CTI do Albert Einstein, e a ideia do corpo clínico aqui, do corpo médico do Hospital Israelita Albert Einstein, é deixar ele em observação pelas próximas 72 horas, ou seja, pelos próximos 3 dias. Parte da diretoria do Nacional do Uruguai ficou aqui no Brasil, o treinador também ficou, alguns jogadores, os líderes do elenco também ficaram por aqui, mas a maior parte da delegação voltou lá para o Uruguai, porque a vida segue por lá. É bem verdade
que o jogo do Nacional no Campeonato Uruguaio ele acabou sendo adiado, mas os jogadores em sua maioria voltaram lá pro Uruguai. Importante dizer que o Izquierdo ele foi pai no último sábado. A esposa dele não vai vir aqui para o Brasil, ela acabou de dar à luz no último final de semana ao filho do casal, mas os pais do Izquierdo chegaram no Brasil hoje, então estão aqui, o empresário dele também, tudo está sendo tratado aqui da melhor maneira possível no Hospital Albert Einstein, que tem uma parceria com São Paulo, né? O próprio presidente Júlio Casares, presidente do São Paulo, veio aqui hoje visitar o Izquierdo, o Peñarol, que é o rival aí histórico do Nacional, postou lá nas suas redes sociais também, mandando força para o Juan Izquierdo, o próprio São Paulo, enfim, como o Salazar comentou aí, eu conversava com ele na redação hoje, o clima foi de muita tensão, o Caleri chegou na zona mista para conversar com a gente, teve que dar um tempo ali, sentar, respirar, tomar uma água, ficou muito abatido, muito abalado com o que aconteceu dentro do campo, isso aí aconteceu aos 39 minutos do segundo tempo, então o jogo já estava se encaminhando para o seu final e o Izquierdo cai ali, todo mundo não entende o que acontece, a ambulância entra, enfim, ele saiu consciente do estádio, depois perdeu a consciência, a informação que a gente tem é que ele chegou a ter uma parada cardíaca e brigou pela vida durante 20 minutos. Ele chegou aqui no hospital inconsciente, então ele, repito, está sedado. Quando ele sair dessa sedação, depois aí de um período que ainda vai ser analisado aqui pelo corpo clínico, é que a gente vai entender se ele vai ter sequelas ou não, se vai poder voltar a jogar futebol ou não, mas é claro que isso não é a prioridade nesse momento, futebol não é a prioridade, sim a vida do jogador do Nacional. Devolvo para vocês, daqui a pouco eu retorno aqui para a gente falar um pouquinho de São Paulo, que tem jogo importante sim no Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Vocês estão vendo que eu estou um pouquinho sem voz, porque ontem inalei uma fumaça danada ali na chegada do ônibus do São Paulo, meu Deus, deu uma prejudicada, mas comigo tá tudo bem, tá, Michele? Devolvo para vocês, daqui a pouco eu retorno aqui pra gente falar mais de São Paulo. Se cuida, Zé, faz inalação aí, passa um soro no nariz. Ai, gente, mas que triste isso. E a cena chama a atenção porque o cenário, né, o palco foi o mesmo do que aconteceu com o Serginho de São Caetano. Então quando você vê algo... Tudo é muito parecido. Tudo, a cor da camisa, tudo. É muito então parecido. quando você vê Foi uma lá cena... no Morumbi? Foi no Morumbi, a ritmia. O Serginho de São Caetano morreu lá, né? Sim. Eu lembro, no E aí, canto à do direita, gramado, perto Isso, do gol ali. escanteio. E aí você vê uma situação dessa, realmente dá uma agonia. Você fica assim, passivo, porque você não tem o que fazer, você fica rezando para que as coisas deem certo, para que o cara se mexa, você fica aguardando uma reação do cara, e ele fica parado, a ambulância chega, leva, e com esses relatos todos aí, emocionantes até, Cara, do José Paes, né? O cara acabou de ser pai. Isso eu não sabia, acabei também não de ficar sabia. sabendo e essa me impactou mais ainda. Mais o cara ainda, acabou de mais ser pai. ainda. E assim, gente, sendo muito cético nas informações, pela experiência no futebol, que eu já conversei de médico sobre isso, se foi aí diagnosticado uma arritmia, dificilmente ele vai seguir com a carreira. Muito provavelmente, ele, pelo que está pelos últimos boletins, ele não deve perder a vida, o que já é o principal. Ai, Deus abençoe. Mas assim, é muito difícil que ele possa continuar jogando futebol. Muito provavelmente o Izquierdo vai ter que fazer outra coisa da vida. Não, vai ter que tudo bem, abandonar mas se ele a carreira. estiver vivo, tá Não, ótimo. cuidar da exatamente. família, ele vai ter o Exatamente. suporte Filho, todo. Assim, bebê. é um cara O que... futebol agora Você fica vê como é que é? O cara pensando estava em agora. campo jogando uma oitava de final de Libertadores e do nada, de repente, ele vai ter que se reinventar, repensar virar a página da vida, virar a página da carreira, vida. uma outra profissão. Então, assim, olha, não E é a simples. gente torce para que ele fique bem e Sem sequela, sem sequela. porque muitas vezes esses casos geram sequelas. Então, assim, olha, é uma situação realmente que toca a gente, cara. É torcer para que tudo dê certo.